A partir de agora, a Câmara de Matão veiculará conteúdos da rede TCESP, parceria firmada do Legislativo matonense com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Para darmos início a esta parceria de sucesso, contaremos um pouco o que é Tribunal de Contas, quais são as suas funções, dentre outras curiosidades. Confira! Você sabe o que é o TCE de São Paulo? Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Mas afinal, o que faz esse Tribunal de Contas do Estado? Você sabe? Não, nem eu. Vamos descobrir? Bom, não tem pessoa melhor para falar aqui pra gente, porque a gente veio aqui tentar descobrir o que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. É o órgão que faz o controle orçamentário, fiscal, financeiro, de toda entidade, ente, município, câmara, instituição que recebe dinheiro público. Só não fiscalizamos a capital. Então, toda pessoa física, jurídica, que recebe dinheiro público, deve prestar contas para o Tribunal de Contas. Vamos ver se eu entendi. Acho que eu estou sabendo direitinho. Parte do dinheiro dos nossos impostos vai para o Estado e para os municípios administrarem e garantirem que a população tenha tudo o que ela precisa: educação, saúde, segurança e infraestrutura. É aí que entra o TCE de São Paulo. Ele vai observar bem de perto como o poder público está utilizando esse dinheiro que é de toda a sociedade. Se o dinheiro está sendo usado em coisas que realmente funcionam, se o dinheiro não está sendo desperdiçado, ou até se não está sendo desviado para fins não muito honrosos. O TCE de São Paulo é o grande vigia do dinheiro público. Agora, eu já sei o que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. E você também. Até a próxima! O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas, por que ele tem esse nome de tribunal? Será que tem réu, promotor, juiz e advogado como um tribunal comum? É isso que vamos descobrir agora. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é um tribunal mesmo, do jeito que a gente vê na televisão? Não, talvez não seja igual ao que vocês veem na televisão. Mas é um tribunal, e é um tribunal permanente, e perante esse tribunal comparecem todos aqueles que mexam com dinheiro público, com patrimônio do Estado, que gerenciem, administrem bens, dinheiros, valores. Então, realmente existe um julgamento. Mas não é do jeito que a gente pensa. Vamos ver se eu entendi como funciona esse tribunal? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é chamado de tribunal. Porém, não julga cidadãos comuns nem resolve brigas. As sessões podem contar com advogados, mas não tem júri. O TCE está ali para julgar a prestação de contas feita pelos municípios, pelo Estado e por pessoas e entidades que prestaram serviços aos órgãos públicos. Ou seja, ele decide se os gastos com o dinheiro público foram feitos de forma correta ou não. Caso o TCE aponte algum erro nas contas, o representante do setor público é convocado pelo tribunal para dar explicações sobre seus gastos. Se ao final do processo de defesa o TCE decidir que as contas realmente estão irregulares, o tribunal pode aplicar uma multa, determinar a devolução de dinheiro aos cofres públicos ou até encaminhar o processo para outras autoridades analisarem. TCE de São Paulo é o juiz que vai decidir se o dinheiro público foi gasto de acordo com as regras. Agora eu entendi que tipo de tribunal é o TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau! O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é o órgão responsável por fiscalizar os gastos do poder público estadual e também dos municípios que integram o Estado de São Paulo. Mas quem o TCE está fiscalizando exatamente? Os prefeitos? Os funcionários públicos? Todo mundo? É isso que vamos descobrir hoje.
Qual é o universo fiscalizado pelo TCE de São Paulo? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fiscaliza toda a administração estadual, mais 644 municípios paulistas, menos a capital, a cidade de São Paulo, que tem um Tribunal de Contas próprio. Nós analisamos toda a estrutura da administração estadual, emitimos um parecer sobre as contas do governador e analisamos também todas as secretarias estaduais. O TCE está de olho em tudo que acontece com dinheiro público. Vamos visualizar melhor esse universo fiscalizado? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo é responsável por fiscalizar tudo que envolve o dinheiro público no Estado. Contas públicas, licitações e contratos, atos de pessoal, repasses públicos e todas as operações orçamentárias do governo do Estado, das prefeituras, das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, das autarquias, das fundações e dos demais órgãos públicos. Em uma licitação, por exemplo, que são procedimentos públicos para a contratação de obras, serviços e compras, o TCE sempre verifica se há alguma irregularidade. Caso o processo seja julgado irregular, quem paga a multa não é o órgão público, e sim o responsável pelo contrato, que pode ser o governador, o prefeito, o secretário ou outro administrador público. Empresas da iniciativa privada também são fiscalizadas pelo TCE de São Paulo, mas somente em contratos que utilizam dinheiro público. Agora eu descobri qual é o universo fiscalizado pelo TCE de São Paulo. E você também. Até a próxima. Tchau. A principal base da democracia representativa é o voto direto, ou seja, o meio pelo qual a população pode apreciar todos os candidatos e escolher aqueles que consideram mais aptos para representá-los. Confira o vídeo a seguir e saiba mais sobre a democracia representativa. Olá! Hoje vamos falar sobre democracia representativa. Esse tema é uma continuação do vídeo sobre democracia. Se você ainda não assistiu a ele, corre lá para entender melhor as noções básicas de democracia. Você vai ver que ela pode funcionar de várias maneiras, e uma delas é a representativa. De qualquer forma, lembrando um pouco do que está lá. Democracia é um regime político em que todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum. Agora, como fazer isso? Como assegurar que as decisões coletivas sejam tomadas de forma a respeitar a vontade de todo o povo? Complicado, não é? Essa questão é fundamental e precisa fazer parte da Constituição de qualquer país, pois é a Constituição que define a regra de como as regras serão feitas. E, mais do que isso, garante que as decisões tomadas serão aceitas, ou seja, terão legitimidade. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia, o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado. E isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que os representantes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos. Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é,
Como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo, e a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos, como a democracia participativa, que veremos em outro vídeo. Outro elemento importante das democracias representativas são os partidos políticos. Como vimos no vídeo sobre partidos, são eles que organizam grupos que têm interesses comuns, tanto para facilitar o processo de escolha dos representantes pelo eleitor, quanto para lutar por cargos políticos na divisão de poder do governo. Vale lembrar que, no caso brasileiro, somente os filiados a partidos políticos podem se apresentar como candidatos nas eleições. Uma vez eleitos, os representantes vão compor as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nelas, vão debater e decidir as questões que afetam a todos. Diferente daquele representante na Idade Média, que praticamente era só um porta-voz das questões do povo, o representante atual é o único responsável por suas opiniões e decisões. E não pode ter qualquer impedimento em relação a isso. A Constituição diz que os representantes são invioláveis em relação às suas opiniões, palavras e votos. Logicamente, espera-se que os representantes mantenham um bom relacionamento com a comunidade e que tenham em mente em todas as suas decisões o bem comum. Essa é uma das questões mais debatidas atualmente. O representante é totalmente dono de seu mandato depois de eleito? Ou a representação tem efeito contínuo, ou seja, ela deve continuar ocorrendo entre as eleições, tanto por meio da prestação de contas do representante, quanto do processo de ouvir o que os representados querem? Atualmente, imagina-se que quanto mais próximo disso, melhor funciona a democracia representativa. Isso porque, apesar do mecanismo da representação permitir que muitas pessoas se sintam participando do processo decisório pela via da eleição, na prática, são apenas os representantes que efetivamente tomam as decisões. Por isso, a Constituição brasileira prevê que o povo possa participar do poder político também de forma direta, manifestando-se em plebiscitos e referendos, por exemplo. Podemos dizer, então, que a democracia brasileira é representativa semidireta, já que conta tanto com representantes de seu povo, quanto com a participação direta deles em casos previstos. E hoje em dia, são muito discutidas outras formas de participação do povo, tornando a democracia mais efetiva. Se a representação, por um lado, distancia, já que não permite a decisão de todos os brasileiros todos os dias, por outro lado, a participação direta aproxima, trazendo a política para o dia a dia das pessoas. Então, recapitulando, democracia representativa é um regime político no qual o poder é exercido pelo povo, que elege periodicamente aquelas pessoas que considera capazes de discutir e tomar decisões sobre as principais questões que afetam toda a comunidade. E, com isso, estabelecer as leis e as principais diretrizes que afetam as políticas públicas. Ficou claro? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima!